Para você que está conectado no Esporte Jundiaí, um grande abraço para você. Esteja ligado nas notícias do Esporte Jundiaí, seja no YouTube com as nossas opiniões, ou também lá no site esportejundiaí.com. Hoje vamos falar um pouco mais da Liga Jundiaense Futebol, né? Pois na quarta-feira a gente noticiou que deveríamos ter uma chapa, né, na eleição da Liga Jundiaense, uma chapa de oposição a, não vou dizer a atual administração, porque é administrador judicial, mas uma oposição ao Joacy, né, Joacy Ferreira, a chapa do Marcel Pires. E queria falar um pouco sobre o futuro da eleição, o futuro do futebol amador e de propostas para a melhoria do futebol amador. Os dois lados da questão me procuraram, pediram opiniões, pediram o que eu acho que deve melhorar, o que deve ser retirado do futebol aqui de Jundiaí. E eu não quero privilegiar nenhum lado, nenhum outro, e eu prefiro tornar público o que eu penso, prefiro deixar público em vídeo e que todos tenham facilidade de acesso. Então aqui vai a minha opinião do que deve melhorar no futebol amador, seja dentro e fora de campo. São 10 pontos. Se eu tiver mais pontos a lembrar, posso gravar em um outro vídeo e continuar essa exposição. Vai ser um pouco longo, tá, gente? Vai ser um pouco longo essa exposição, então tenha um pouco de paciência, reserve um pouquinho mais do seu tempo para ouvir a nossa opinião. Vamos lá, primeiro ponto. União entre os times. Acho eu que neste momento não deveria ter chapas. Deveria ter chapa. Uma chapa de união. Chapa em prol da melhoria do futebol amador de Jundiaí. Uma chapa que todos se unissem, que todos fizessem parte, que todos possam expor a sua opinião e que a pluralidade de opiniões prevaleça. Acho que uma eleição com chapas pode ser ainda mais traumática à Liga Jundiaense, mais traumática ao futebol amador de Jundiaí e vai demorar ainda mais para se reerguer. Uma união entre todos pode facilitar tudo isso aí e resgatar a credibilidade que a Liga Jundiaense infelizmente perdeu pelas administrações dos anos anteriores. Uma liga que hoje está insustentável moralmente. Uma liga que está sem credibilidade. E esse é o meu segundo ponto. Será que não é o momento até de fundar uma nova liga? Eu sei que essa Liga Jundiaense de Futebol tem mais de 90 anos de história. Mas a história não escreve o futuro, infelizmente. Ninguém vive de passado, porque se fosse viver assim, nós estaríamos todos no museu, né? Então, e hoje a Liga, além de passar por esse trauma de uma eleição via judicial, ela tem inúmeros processos a responder na justiça mesmo, tem processo trabalhista, tem a questão das contas da Liga e outras questões mais. Não duvido que a Liga, infelizmente, hoje tenha dívidas. Será que alguém quer assumir essas dívidas? Será que vale a pena assumir essas dívidas? Não será melhor para os clubes que não têm culpa nenhuma do que ocorreu nas administrações dos anos anteriores da Liga assumir essa dívida? Não é melhor deixar essa dívida para a pessoa ou as pessoas que deixaram a Liga do jeito que ela está hoje, sem credibilidade? Será que não é melhor para os clubes fundarem uma nova liga? Quem sabe até com intermediação da Prefeitura e da Federação Paulista de Futebol? Acho que é o melhor caminho. Porque a Lei Pelé, ela deixa claro que os clubes podem fundar ligas. Podem. Aliás, devem. O futebol profissional deveria fundar uma liga, né? Infelizmente não faz. Mas a liga para o futebol profissional, ela teria um outro sentido, né? Para o futebol amador, ela tem um sentido mais da organização do campeonato. Acho que o ideal seria fundar uma nova liga com um novo estatuto, até porque muita gente não conhece o estatuto da liga, o estatuto atual. Eu mesmo não sei qual é o estatuto atual da liga. Tem gente que não sabe. E quais são os deveres, quais são as obrigações, tudo ainda está muito obscuro. Então, será que não é o momento de fundar uma nova liga? E aí vai bater um pouco com o terceiro ponto. Será que o ideal dentro do campo não é começar do zero? Será que não é melhor todo mundo se reunir numa divisão
no primeiro ano dessa nova liga, e aí desse primeiro ano surgirem as divisões, porque do jeito que está hoje, vai aparecer time falando que é da primeira divisão e não tem direito. Se questiona alguns times que estão na primeira divisão porque não subiram dentro de campo na alegação de alguns. Vai ficar esse bate-boca eterno. Será que não é melhor todo mundo perder? Que aí seria, né, o jeito natural. E começar do zero, literalmente, ao meu ver, seria o melhor caminho. Que comece do zero. Para organizar a casa. Para acertar dentro de campo. Para voltar a ter credibilidade. Até perante os jogadores. Porque hoje o jogador prefere jogar o campeonato amador de outra cidade em vez de Jundiaí. Porque aqui virou uma bagunça. Aqui virou uma bagunça. Você não sabia quando era jogo, que local, horário, às vezes você sabia, havia uma tabela na segunda-feira, aí saía outra na quarta e mudava na sexta. Então, isso é um ponto que tem que ser discutido entre os clubes, na minha opinião. E chega ao denominador comum. É melhor começar do zero ou não é melhor? Minha opinião. Se perguntar pra mim, tem que começar do zero. Mas eu gostaria que todos os clubes fossem ouvidos nessa questão. Aí vamos ao quarto ponto. Descentralizar o poder. Infelizmente, os presidentes da liga, eles ganhavam a alcunha de fulano da liga, Toninho da liga, Serginho da liga. O Walter não ganhou essa alcunha porque ele ficou menos de um ano, né? Senão ia ganhar o Valtinho da liga. E esse da liga, infelizmente, dá mais poder à pessoa que se sente dono da liga, se sente até maior que a liga, se sente até maior que os clubes e se acha no direito de mandar e desmandar, de mandar no que deseja. Isso não é legal. O que é descentralizar o poder, na minha opinião? Não sei se juridicamente pode, se legalmente pode. Teria que estudar os termos jurídicos de uma fundação, de uma formação de uma liga. Mas, ao meu ver, o ideal eram 5 pessoas com o mesmo poder de voto. Poder 1. Cada voto valeria 1. Tem peso 1. E das opiniões, o que tiver mais peso, o que tiver maior soma, é a que prevalece. Porque deixar na mão de uma pessoa uma decisão, acho eu, muito arriscado. Se você, em vez de uma decisão singular, for para a pluralidade, é melhor. Muito melhor, mas muito melhor. Então, é uma decisão que teria mais peso, teria mais significado, ganharia até mais credibilidade. E essas pessoas, ou, se não puder, tem que ter uma pessoa como presidente da liga, apenas receberem um salário, que aí elas podem se dedicar ainda mais na função da Liga Jundiaí, ou de presidente ou de conselho, né? 5 pessoas, presidentes de conselho ou conselheiros da liga. Se tiver que nomear um presidente, mas tiver o conselho, que nomeie um presidente apenas para figuração no cargo. Como assim? Essa pessoa representa a liga na Federação Paulista para retirar documentos, ou para encontros na federação, ou na prefeitura, ou para outras ocasiões especiais. Pode ser assim. Eu acho que é uma coisa que também pode se discutir, até com o novo estatuto da liga, que deve pintar, né? Certamente vai pintar um novo estatuto, seja quem for o eleito, ou se tiver uma união, né? Que eu espero que tenha uma união, sinceramente, repetindo, para mim, deveria todo mundo se unir e pensar numa coisa só em prol do futebol amador. Agora nós vamos ao quinto ponto, aí já dentro do campo. Descentralizar os jogos. O que é descentralizar os jogos? Tirar um pouco o campeonato desse eixo Vila Rio Branco, mas mais Vila Rio Branco não, é Colônia. Aí mais especialmente Vila Rio Branco, Vila Liberdade e Vila Hortolândia. Que você de carro, se bobear, você consegue pegar metade de um tempo de um jogo, metade de outro e um pedacinho do outro. Tá muito centralizado. Tá muito centralizado nesse eixo aqui. Vila Rio Branco, Vila Liberdade e Vila Hortolândia. Que é o Vídeo Bueno, Pedro Raimundo, Vídeo Bueno e Aramis Poli. Eu gostaria que os jogos fossem mais descentralizados. O que é? Ter jogo no José Demarque, ter jogo no Campo lá do Medeiros, se possível ter jogo no Caxambu, por que não? Uma parceria com o Grêmio Eloy,
ter jogo também lá no Nilo Macedo, no Jardim Esplanada, no Francisco Siqueira, na Vila Maringá, que são regiões que gostam também de futebol. Especialmente o Zé Demarque, Vila Maringá, são regiões que gostam de futebol. Ah, mas o campo é pequeno, não tem muito acesso ao torcedor, etc. Mas aí é o poder da Liga e é função da Liga de cobrar o poder público, a prefeitura, para melhorias dos centros esportivos ou até para sugerir melhorias. Vou dar um exemplo. Em Várzea Paulista, por exemplo, o gestor lá, o Thiago Silva, que acabou de sair, pediu ajuda dos clubes para reformar alambrado, arquibancadas dos centros esportivos. Por que não a Liga Jundiaense liderar um projeto, entregar à prefeitura e melhorar os centros esportivos, para que tenham condições de jogos? Ou até mesmo que os times de determinados bairros cuidem do gramado, para a melhoria do gramado. Por que não? Até mesmo a questão, o campo é pequeno. Gente, nós estamos jogando um campeonato amador, não é campeonato brasileiro de profissional. Se tiver que jogar num campo menor, paciência. Numa primeira fase, que todo mundo jogue de uma vez, mas que possa se espalhar o campeonato amador, que todos possam ter acesso, que todos possam ver os jogos. Mais gente vendo o patrocinador da camisa do seu clube, mais gente vendo o logotipo da empresa. Isso que seria mais bárbaro. Mais gente filmando jogos, mais gente tirando selfie, mais gente colocando no Instagram, no Facebook, comentando o futebol amador de Jundiaí. Isso seria positivo. Isso seria legal. Se ser realmente um campeonato interbairros aqui de Jundiaí. E ganhar popularidade na população. Pois tem gente que acha que o campeonato amador é despopular. Eu acho o contrário. Ele pode ser mais popular, mas precisa chegar com acesso à população. Porque é sofrido um cara que mora lá no Horizonte e quer assistir um jogo e ter no futebol amador o seu lazer, ou quer ter, tem que ir até o Aramis Poli todo domingo, que se não me engano é o campo mais perto, ou lá no Benedito de Lima. Por que não facilitar? Por que não uma união entre Liga, Poder Público e clubes para a melhoria dos centros esportivos? Que não seja para 2021, mas quem sabe para 2022, para 2023. Começar um projeto para descentralizar os jogos, até mesmo da primeira divisão. Esse ponto que eu estou falando é mais para a primeira divisão. Descentralizar, facilitar. Também o torcedor do seu bairro ver o seu time no centro esportivo ou até mesmo no centro esportivo do seu bairro. Olha que legal seria. E até mesmo parceria com os clubes. Ter jogo no Caxambu, ter jogo no Grêmio Eloy. O que é preciso? Será que tem que pagar taxa? Será que os clubes concordam em pagar uma taxa? Tudo pode ser conversado. Eu acho que é legal descentralizar os jogos do futebol amador, sim. Eu acho que é um tema que tem que ser colocado em pauta entre todos. Mais atletas de Jundiaí. Isso eu observo nos últimos anos. Cada vez menos jogadores de Jundiaí. Se você perguntar pro time que chega na fase final do campeonato, aí você vai conversar com o jogador, que bairro que você é? Aí vai vir Freguesia do Ó, Guaianazes, Lapa, Alto da Lapa, Morumbi, Higienópolis, bobear São Caetano do Sul, São Bernardo, Taquaral, que é em Campinas. Jundiaí poucos. E cada vez menos. Aí perde um pouco a identidade, porque o Campeonato Amador de Jundiaí pode ser o nosso Campeonato Brasileiro, mas ele tem que ter uma identidade com a cidade. O que seria mais atletas de Jundiaí? Não limitar os jogadores de fora, mas fazer o contrário. Colocar como regra que cada time tem que ter 5 jogadores de Jundiaí e 1 em campo. Ou 10 jogadores inscritos, 2 em campo. Para começar aos poucos, voltar a ter identidade do time com o jogador e com a cidade, com o bairro, e criar uma identidade. Porque tá faltando isso um pouco hoje no futebol amador de Jundiaí. Muita gente é de fora. Eu posso até falar, os acessos do Esporte Jundiaí, especialmente nas segundas-feiras, quando tem rodada, ou nos domingos, vem muitos de São Paulo. Muitos de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Então tá perdendo um pouco a credibilidade. Até agradeço essa audiência que vem de São Paulo e acho espetacular. Mas que tal mais gente de Jundiaí? Mais gente de Jundiaí tendo oportunidades. E também um outro ponto, atletas da base, mais gente da base, facilitar esse acesso. Não é ter campeonato apenas de primeira e segunda divisão. Mas quem sabe a Liga começar um projeto, não estou falando que é para começar em 2021.
mas que seja a longo prazo, que os clubes tenham uma categoria de base, por que não? São entidades, até os clubes de futebol amador de Jundiaí, sociais, que podem prestar um trabalho ainda mais social na cidade. Com categoria sub-17, quem sabe sub-15. Acho que até sub-15 pode se deixar para clubes amadores de Jundiaí, sim, por que não? E a Liga promoveu um campeonato, não digo de ser de sábado, mas de domingo, ou sábado à tarde até, né? Com a base, 15, 17, 20. E esses jogadores começarem a tomar gosto de disputar o campeonato da Liga Juniense e observarem os jogos do campeonato amador. Acho que seria um ponto a ser discutido também. Os atletas da base e campeonatos de base promovidos pela Liga Jundiense de Futebol. Porque nos últimos anos que eu vejo a Liga promover campeonato de primeira e segunda divisão e veteranos. Veteranos aprovo, apoio, mas falta a base, falta o início. Porque daqui a pouco, se não movimentar a base, não vai ter nem primeira e segunda divisão e muito menos veteranos. Aí, ou só veteranos. E aí não se sustenta e não cresce a coisa, não massifica a coisa e não desenvolve o futebol amador em Jundiaí. Regulamentos com vários itens. Isso é um ponto que eu sempre me pego. Já tivemos ano com um regulamento de 3 páginas. E regulamento de 3 páginas não existe no futebol. Não existe. Fórmula de disputa. Dá mais de uma página. Se bobear 2, se bobear 3. Regulamento com uma página não dá. 3 páginas não dá. Se os clubes quiserem, ou quem estiver à frente da Liga Juniense, seja um lado, seja o outro, seja o outro, seja o outro, seja A, B, C, D ou a chapa única, eu me prontifico a ajudar até redigir o regulamento, a estabelecer regulamentos. Eu tenho um regulamento já até escrito, com mais de 70 itens. E até um item muito interessante, na minha opinião, é claro, né? Mas que pode ser colocado em prática no futebol amador. Que é até uma coisa que vem desagradando os jogadores, times e imprensa. Que é aquela história do jogo começar no horário, né? Às vezes nunca começa no horário. Isso melhorou um pouquinho, mas precisa melhorar mais. Eu colocaria uma regra de chegar atrasado, que seria assim, uma penalidade que tem que ser convertida em dinheiro, mas tem que ser paga até o final da primeira fase. Se o time não pagar, perde pontos. E aí pode até ficar fora de uma fase decisiva do campeonato, ou até ser rebaixado. Por não ter pago a penalidade de ter atrasado o jogo 20, 30 minutos, até 20 minutos, né? Porque aí depois no 21º minuto seria a WO. Então, tem que ter um regulamento mais disciplinado, um regulamento melhor escrito, com todas as penalidades, todas as obrigações dos clubes, dos jogadores e etc. Não dá regulamento de 3 páginas. Não dá. Nenhum campeonato amador tem regulamento de 3 páginas, como já aconteceu. Ultimamente era 4, 5, mas já teve regulamento de 3 páginas. 3, não existe. Informações públicas é o 9º ponto. Tem que ter todo mundo acesso às informações. Não apenas diretor de time e no grupo de WhatsApp. O WhatsApp, ele limita, queira ou não queira. Também não acho legal usar apenas o Facebook para informações na internet. Tem que ter um site, se possível, que publique a súmula, que publique a classificação, não ficar dependendo da classificação do Sport de Jundiaí, como já aconteceu, que publique a tabela, com horários, data e horário, local dos jogos, quem sabe de forma antecipada, facilitar o acesso às informações e não deixar isso somente para a imprensa, porque a imprensa não é obrigada a publicar, mas ela vai querer publicar, e esse é o 10º ponto que eu vou falar já já. Mas a Liga tem que facilitar esse acesso às informações, deixar disponível para todos, seja jogador, não só dirigentes, mas jogadores, torcedores, porque o torcedor faz parte do futebol amador, gente. Desprezar o torcedor não pode. Se o torcedor quer acessar uma informação, quer ler o regulamento do campeonato, ele tem direito. Por que não? Não pode deixar disponível o regulamento no grupo de WhatsApp do Campeonato Amador da Primeira Divisão. O grupo de WhatsApp da Primeira Divisão é para resolver os problemas da Primeira Divisão. Não deixar as informações da Primeira Divisão apenas. As informações da Primeira Divisão tem que estar no site da Liga. O grupo é para resolver. Fulano, você vai com qual camisa? Amarela ou branca? E coisas assim. Minha visão.
10º e último ponto desse bate-papo aqui, que já tem mais de 20 minutos. Melhor comunicação. Infelizmente, desde que eu estou na imprensa em 2007, a comunicação da Liga é horrorosa com a imprensa. É horrorosa com H maiúsculo. Mas horrorosa mesmo. Às vezes há privilégios. Não vou negar que já fui privilegiado. Não vou negar. Mas não é nunca do meu interesse ter privilégios. Mas, às vezes, a tabela, ela não é divulgada para jornalista A ou B. É divulgada só para o A. Para o B, se exploda, você que descubra. O C, se exploda. O D, exploda. Tem que ser para todos. Se o órgão de imprensa vai publicar ou não, aí é problema dele. É problema dele. Mas muitos órgãos têm dificuldades de até achar essas informações, porque simplesmente não conseguem. Quando entra em contato, não conseguem. Ou entra em contato, não conseguem. Seria ideal que a Liga disponibilizasse ao começo de cada campeonato os telefones de diretores e treinadores de todos os times, de todas as divisões, de todos os campeonatos, e entregar para a imprensa. Por exemplo, que fazer um mailing para mandar e-mails ou até WhatsApp com a tabela do campeonato para a imprensa, informações importantes à imprensa, aos jornalistas, porque infelizmente hoje os jornalistas de Jundiaí não sabem muitas informações do Campeonato Amador de Jundiaí, ficam a ver navios. E o Campeonato Amador de Jundiaí já foi muito forte perante a imprensa, muito forte. Eu vou lembrar, no ano que eu comecei, vamos pular 2 anos, 2009, 2010, quando eu estava quando eu lancei o Esporte Jundiaí propriamente dito, tinha o Esporte Jundiaí cobrindo, tinha o jornal Bom Dia cobrindo o Campeonato Amador, na edição de segunda-feira, tinha o Jornal de Jundiaí com uma página inteira do Campeonato Amador de Jundiaí, tinha o VT na TV Jundiaí ou na TV Japi. A TV Japi acompanhava o Campeonato Amador com o Ednei Andreotti. Tinha a Rádio Difusora acompanhando os jogos com o Cobrinha e transmitia as fases finais. Tinha a Rádio Cidade com o Ayrton Vaz, que continua acompanhando os jogos e também transmitia as fases finais. Hoje, posso até falar, o Sport Jundiaí acompanha, mas muito menos que eu já acompanhou. Bom Dia, fechou. O Jornal de Jundiaí não tem edição de segunda-feira, mas tem edição na internet, com informações e tal. O rádio perdeu muito, de acompanhar o campeonato. Divulga ainda os resultados, mas, por exemplo, não transmitiu as finais. Não transmitiu as finais do ano passado. Isso que a comunicação de Jundiaí melhorou bastante. Porque nós temos de 2010 para hoje, nós temos site Tribuna, Jundiaí, Jundiaí Agora, deixa eu tentar lembrar mais alguns aqui. Tem o Marquinhos Boleiro. Tem o Marquinhos Boleiro com a sua TV na internet. Então, quer dizer, houve um ganho de veículos, mas a cobertura parece que diminuiu. Diminuiu consideravelmente. Então, é um papel que a Liga também tem que fazer. Fazer o meio-campo, conversar com cada redação, com cada jornalista que acompanha a área de esportes, para melhorar a comunicação. Porque quanto mais gente divulgar, é melhor para a Liga, é melhor para os clubes, é melhor até para os patrocinadores. No fim, o melhor é para todo mundo. Até para a própria imprensa. Porque um campeonato bagunçado não é legal para a gente. Não é legal. Um campeonato bom motiva a gente a contar muitas histórias boas. E como tem história boa esse Campeonato Amador de Jundiaí? Como tem, gente? E dentro do campo tem cada história legal. E é gente simples que tá ali jogando futebol. Às vezes é gente que trabalha de segunda a sexta e vai lá no domingo, faz 1 gol, 2 gols, 3 gols. Posso até contar alguns dias aqui histórias de futebol amador. São várias histórias boas. Ou causos, ou situações hilárias. Uma que vem na minha cabeça agora, que o goleiro que chegou no meio do jogo, entrou e depois foi expulso. Uma vez que a gente passou a escalação 3 vezes na rádio, quando eu fiz a transmissão na difusora. Em 2007, quando eu comecei a difusora, eu fazia um jogo por domingo. Um jogo. Hoje, male, um jogo na internet com a TV do Marquinho, que se desgarra, que tenta acompanhar os jogos. Mas é muito pouco. Muito pouco. O Amador de Jundiaí, o que era para estar hoje 1000 passos à frente, está 1000 passos atrás. Hoje, infelizmente, o Amador de Jundiaí está atrás do Amador de Várzea Paulista. Queira ou não queira.
E só para finalizar, um último ponto, estava até esquecendo, o 11º até. Jundiaí e Várzea se conversarem, não serem concorrentes. Se possível, o campeonato de um acontecer num período e o campeonato de outro acontecer em outro período. Mas se não, que pelo menos as finais de cada cidade, junto com o Campo Limpo Paulista, na minha opinião, serem numa data exclusiva e não ter jogo de campeonato nenhum nesse dia nas outras cidades. Tem a final da Série A do Campeonato Amador de Campo Limpo Paulista, vamos privilegiar a final do Campeonato Amador de Campo Limpo Paulista. Não tem jogo nem em Várzea nem em Jundiaí. Quando tiver a final em Jundiaí, não tem jogo em Várzea e Campo Limpo. Quando tiver jogo em Várzea, a final, não tem jogo em Campo Limpo e Jundiaí. Se possível, as finais nessas cidades serem em um jogo só. Um jogo só. Já que normalmente não se usa para final 2 estádios diferentes, já que é um jogo só, faz um estádio só, faz um jogo só. Acho que Jundiaí até nesse ponto pode fazer 2 jogos, mas que sejam em 2 campos diferentes. Até sobre a questão que eu estava falando sobre a descentralização. Por que não a primeira partida de uma final no Romão de Souza e o segundo jogo no Dal Santo? Aí no outro ano inverte. Ou, posso até estar dando uma sugestão maluca. Primeiro jogo da final no Dal Santo. Segundo jogo no Jaime Sintra, para ser a grande festa, com a festa da amizade do futebol amador de Jundiaí, com fraternização e tudo mais. Por que não? É uma ideia. A Liga Jundiaí vai ter trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Mas quem sabe esse muito trabalho renda frutos e frutos positivos. Um grande abraço. Até a próxima.